Benção, mestre Ribeiro. Muito boa tarde. Cananti. Obrigado, meu pai. Meu querido Cananti, benção a todos os filhos do Templo do Caboclo Sete Ondas. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez e, além de desejar bênção aos filhos do Caboclo Sete Ondas, eu vou dizer Aranauã, aqueles que são de Aranauã, e Axé, aqueles que são de Axé. Certo, meu pai. Aproveitando a oportunidade que o senhor nos concede essa live, eu conheço a história do senhor, a parte da sua longa caminhada iniciática por 4 décadas. Sei que o senhor teve uma oportunidade ímpar, única, de conhecer pessoalmente a figura do mestre Apacani, que é tão importante para todos nós da Umbanda, em especial da Umbanda esotérica, da Umbanda iniciática, né? Na semana passada, nós tivemos uma data que é muito significativa nesse sentido, que é o dia 17 de abril, pois em 17 de abril de 1988 ocorria o desenlace do mestre Apacani, e eu queria aproveitar essa oportunidade, que o senhor está aqui participando dessa nossa live, para que o senhor pudesse passar um pouco da experiência que o senhor teve, de todas as vezes, as oportunidades em que o senhor teve contato com o mestre Apacani, porque muitas pessoas conhecem o mestre Apacani somente por suas obras, né, pelas 9 obras literárias que ele deixou. Só que o senhor teve essa grata chance de conhecê-lo pessoalmente, de estar com ele, né, dentro e fora do terreiro. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que significa essa data, o dia 17 de abril, os contatos que o senhor teve com o mestre Apacani, quando foram, como foi, quem era o mestre Apacani, né, para muito além dos livros, das obras literárias. Queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente, falasse sobre essa figura, sobre a Umbanda esotérica que ele fundou e sobre a Umbanda iniciática que surge a partir da Umbanda esotérica. Perfeitamente, Guilherme. Cananti, né? Vamos chamá-lo pelo nome iniciático. Sim, pai. Eu conheci o mestre Apacani. Estou mexendo aqui um pouco o notebook para ajeitar aqui. Em 1980. Conheci fisicamente. Em 80, eu entrei na Lord Cochrane, na Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, de meu mestre, o mestre Arapiaga, já falecido. Eu entrei em 79. E lá, depois de um tempo, nós tivemos, eu já contei isso na live anterior, mas só para repassar, só para construir o raciocínio. Naquela época foi nos oferecido um determinado local, um templo, e esse templo tinha sido construído pelo mestre Itaomã, o Ivan Horácio Costa, e construído no sentido de, estou dizendo, das coisas litúrgicas, astrais, né? E, na verdade, quem tocava esse terreiro era o Eduardo Costa Manso, de nome... Bom, agora aí também é demais, que já tem muito tempo. São muitos anos. Muitos anos, né? O nome iniciático dele, agora eu poderia tentar lembrar, mas nós íamos perder tempo. De 80 para cá são 40 anos, né? Tem muito tempo. E ele apareceu na Lord Cochrane junto com o Vieira, que eram filhos do Pai Mata. À época, eles eram filhos do Pai Mata. Passou um tempo, ele foi se distanciando, porque o Ivan, o Itaumã, não quis permanecer lá, nesse terreiro, nesse terreiro que fica no bairro da Água Funda.
Certo. E, para aqueles que não conhecem São Paulo, é um bairro que fica perto da Via Imigrantes. Esse terreiro era um terreiro que tinha em torno de uns 30 médiuns na época, e foi pedido ao mestre Arapiaga, através do Eduardo e do Vieira, que ele pudesse dar um pulo lá, porque eles tinham interesse em passar o terreiro para o mestre Arapiaga, porque existiam conhecimentos, práticas lá, que estavam em desacordo com algumas coisas, e eles enfrentavam uma certa luta astral. Isso aconteceu em 1980. Em 80, eu fui como mestre junto com os outros participantes da ordem, principalmente os iniciados. Naquela época, eu tinha... Em 80, eu estou com 61, então vocês fazem a conta, devia ter 21 anos, não é isso? 21 anos. Sim, senhor. De 20 para 21 anos. Era um menino. Bom, lá chegando, o mestre assumiu todos aqueles filhos, todas aquelas pessoas. Foram feitos uma série de ajustes físicos e astrais, e que culminou com a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, saindo da Lord Cochrane, do Ipiranga, e indo se estabelecer, então, lá na Água Funda. Eu só estou falando isso para saber o exato momento que eu conheci o Pai Mata. No transcorrer dos dias, existia um sacerdote, que na live anterior me fugiu o nome, que era o Homero, que estava casando naquela época, ia casar, e pediu para o mestre fazer o casamento dele. A esposa do Homero fazia parte também lá, da Lord Cochrane, dos filhos que foram da Lord Cochrane para a Água Funda, e eles pediram para que o mestre fazer o casamento deles. Naquele dia, naquele momento, curiosamente, o Pai Mata esteve em São Paulo. E como se o Pai Mata estava em São Paulo, o mestre falou: vou pedir para o Pai Mata fazer o casamento do Homero. Era uma grande oportunidade para todos os filhos de santo ter a oportunidade de ver o Pai Mata, o Wilson da Mata e Silva, lá no terreirinho. Sim. Bom, e assim aconteceu. Foi nesse exato momento que eu tive o primeiro contato com o Pai Mata. Eu, observando, o Pai Mata é uma pessoa franzina, magrinha, de voz sempre tranquila, e eu me lembro perfeitamente que quando ele entrou no terreiro, devidamente paramentado com a sua roupa de santé, né, que a gente chamava assim, de roupa de santé, roupa sagrada, do santum, né, para realizar o casamento, e ele cantou um ponto. E naquele momento, o velhinho magrinho se transformou num caboclo com voz tonitruante, uma voz mantranizada, e cantou Terreiro da Aruanda, mamãe de Umbanda chama na luz da estrela guia, chama seus filhos de fé, chama o povo de Guiné. Quando ele cantou aquilo, eu confesso para você que todos, não só eu, se emocionaram profundamente, e foi um ponto atrás do outro, e aquilo
Quando chegou na hora do ritual, aquele ritual maravilhoso que ele fez lá, para o Homero e a esposa dele. E Homero era um sacerdote do mestre, né, do mestre Arapiaga, de grandes recursos mediúnicos, eu me lembro, a época, e o mestre tinha um time, na Lord Cochrane, se eu posso chamar assim, falar um time, né? Ele tinha de médiuns de grande condição e que possuíam aqueles médiuns iniciados, eles possuíam algo que, para aqueles que conseguem ver, diriam assim, eles possuem uma, como é que eu posso dizer quando a pessoa é uma nobreza de espírito. Sim. Notava-se claramente naqueles médios uma nobreza, apesar de ter ali desde médicos a pessoas das mais simples profissões. Então, na verdade, a nobreza era do espírito. Mas esse é um outro assunto. O velho Mata, eu o conheci nesse dia, assim. Depois eu o conheci num outro momento, numa festa do Wilson, irmão do mestre Arapiaga, Wilson Rivers, que recebia os seus 7 flechas. Quando ele fez aniversário, e o Wilson era iniciado também do Pai Mestre Mata. Abacane, né? O mestre Tassuan, não é? Isso, mestre Tassuan, exatamente. Sim. Ele recebia o Pedra Preta, talvez daí o próprio nome dele tinha as suas ligações. Sim. E naquele dia especificamente, eu, com a minha curiosidade juvenil espiritual, né, naquela época, o velho Mata reuniu a gente no quintal lá, batendo papo, ele falando. Obviamente que eu não tinha, eu com a minha assim, naquele momento, minha idade ainda muito, muito nova, não me atrevia em nenhum momento a perguntar nada. Imagina que eu ia perguntar, se eu não perguntava para o mestre, que era meu, né? Eu ia perguntar para o velho Mata? Nada, só queria ouvir. Mas ele pediu para que a gente perguntasse alguma coisa para ele. E cada um ficou pensando em alguma coisa, né? E eu perguntei para ele sobre o livro Umbanda do Poder na Mediunidade, onde ele descreve que ele, através de um transe, através do sono, foi levado por um Exu a conhecer algumas cavernas do Baixo Mundo e coisa assim. E ele descreve primeira, segunda, terceira caverna, e quando chega numa determinada caverna, ele fala, não, estou sendo um pouco rápido, porque eu quero chegar onde eu preciso chegar. É a terceira caverna, né? Ele chegou na terceira caverna e o velho Mata fala, não posso mais descrever aquela caverna devido à visão, era uma visão muito forte e poderia deixar os leitores com uma impressão ruim no mental. E eu, tolamente, juvenilmente... Opa, caiu aqui. Deixa eu pegar aqui. Alô? Sim, perfeitamente. Tá, perfeitamente. O senhor perfeitamente. O senhor dizia, então, que... Eu perguntei, então, a ele, e ele pegou e falou, eu não posso falar para você, meu filho, que você não suportaria
também essa imagem, você, quando chegasse na hora de dormir, talvez você não dormisse. O senhor perguntou, então, o que ele tinha visto. Lógico. E ele me deu um preâmbulo. E só no preâmbulo, eu confesso para vocês que eu não dormi de noite. Só de pensar naquilo. Você vê que era uma né, numa época era uma juventude. E eu tive, naquele dia, especificamente, também uma outra pergunta. Porque eu tinha saído num dia anterior com um grupo de pessoas lá do próprio terreiro, um grupo de jovens, que eu fazia parte, vamos dizer assim, que existia um grupo de jovens, e eu fazia parte daquele grupo. E fomos a um restaurante, e na volta eu tive algumas coisas, uns intercursos na hora de dormir, onde eu me senti atuado por alguma força que não me deixava me mover, eu não conseguia acordar, coisa assim. E eu falei, bom, então eu vou perguntar uma outra coisa. E perguntei isso a ele. Ele falou, isso aí você deve ter pego alguma corrente negativa que estava no local, alguma projeção negativa, e isso acompanhou você, e ela tem essa atuação mesmo. Parece que você quer acordar, não consegue, alguma coisa que está lhe aprisionando. Mas são duas situações. Ou é isso, ou é algum problema cardiocirculatório. Como você é muito jovem, eu vou descartar o problema cardiocirculatório. Então, foi isso. Aquele primeiro contato foi esse. Certo. Num outro momento, o Pai Mata vinha para cá, o Vomata, né, que a gente chama de Vomata. O Vomata vinha para cá e a gente o levava ao médico, junto com o mestre, acompanhando o mestre, e onde ele ia ver as coisas dos olhos, ou ele tinha fazer os exames de rotina, enfim. Oftalmológico, né? Só vendo um glaucoma que ele possui. Exatamente. Né? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, que a boca está secando. Acho que era o glaucoma que acompanhava ele já há muitos anos. Espera aí que... Agora está melhor aqui. Então essa já é uma segunda oportunidade. Essa é uma segunda oportunidade, né? Num outro momento, nós tivemos a oportunidade mágica, que eu posso chamar assim, que foi uma gira de atendimento, onde ele participou, incorporando o caboclo. O mestre incorporou naquele dia o caboclo cobra coral. O Wilson, que estava presente, incorporou seus sete flechas. O Vomata, se não me engano, não sei se foi o caboclo Arruda, eu não me lembro agora especificamente qual foi o caboclo. Por quê? Porque aquilo, para mim, era uma honra. Era alguma coisa que eu, moço, daquele jeito, eu incorporava e já atendia com o caboclo Sete Ondas. Então, para estar no meio daqueles, como chamam o pessoal lá do Rio, chamam os bambas, né? Só o pessoal né? Era É uma honra estar na presença do Pai Mata, honra, né? Trabalhando com ele. E com médiums tão já habilitados. Dividindo né? as areias daquele congá, né? Estava lá com o meu mestre. Sim. Estava lá com o Pai Mata, estava lá com o Wilson, que era o meu tio de Santé, vamos dizer assim. Estava lá com outras pessoas aquele pessoal que eu falei, aqueles médiuns de tal nobreza de espírito. Então, nessa situação, eu tive a oportunidade de estar numa gira de atendimento. Num outro momento, tivemos a oportunidade do Pai Mata vir, e à época o mestre era casado, não era casado com a última esposa, que quando ele faleceu, que é a Maria Elise, a Yamaraciê. Ele era casado com a Terezinha, e o Pai Mata, à época, fez um ritual
com a toalha dela e deu o nome iniciático dela, tudo, e na época o nome era Yasuami. Yasuami, diferente do Mário, filho dele, filho de santo, que chamava-se Asuami, ou chama-se Asuami. E Asuami significa a grande mãe, né? Sim. A grande mãe. Fez esse rito maravilhoso ou seja, tive mais um momento de participação num rito iniciático, né? Um foi de atendimento, um foi de casamento, outro foi esse rito, e num outro momento da transmissão das coisas do Pai Mata ao mestre, onde ele trouxe a tábua com os sinais do Pai Guiné, e nós fizemos uma surpresa ao mestre. O mestre não esperava que o Pai Mata estivesse lá. Isso se refere às ordens e direitos de trabalho. O mestre Apacane, que o mestre e Apacane recebeu do Pai Guiné da Angola. Do Pai Guiné. E só que nós não sabíamos até então que o Vô Mata traria esse tipo de presente. Nós tínhamos um rito lá eu acho que era mediúnico, uma coisa assim. E quando o mestre começou a fazer a evocação para iniciar o rito, sim, o Silva, que era o pai pequeno dele, de nome Mestre Yamanaruá, esse é o nome do Silva, iniciático, falou assim: meu pai, precisamos falar algumas coisas. O mestre até ficou meio assim, né? Parou ele na evocatória. Interrompeu a evocatória, a evocatória e falou: não, nós temos algo a dizer. Aí ele pega e começa a falar algumas coisas, tal. Entrou os pais os pais biológicos dele, o seu Domingo e a dona que pena, eu vou agora não lembrar o nome dela. Dona Emília. Pai e mãe Carnais. Os pais Carnais de Mestre da Piaga. Não, aniversário, não sei o que, fizemos uma surpresa, tal. E na sequência, o velho Mata, o Vô Mata, começa a cantar um ponto que fala assim: vem de tão longe, de Itacuruçá. Ele fez uma adaptação do ponto uma de adaptação. Aí ele não acreditou, né? Porque quando entrou o Pai Mata e entrou com a esposa, na época ele estava casado com a avó Salete, e foi uma felicidade, aquela alegria, né? E o mestre recebeu aquela pemba, aquelas ordens de direito. Bom, vou adiantar o tempo até o momento que chegou o momento que ele teve outras vezes lá aqui em São Paulo, mas não com determinados ritos ou coisa assim. Sim. Ele veio mais para esses contatos, ele veio fazer nós fizemos um tipo de uma reunião, acho que em São Bernardo, no Pampas, hotel chamado Pampas, onde ele fez uma palestra, o Pai Mata fez uma palestra, e quando ele estava chegando perto do desencarne dele, ele vem fazer a transmissão das coisas para o mestre, onde ele incorporou o Pai Guiné, e incorporado do Pai Guiné, fez a transmissão das coisas da
umbanda esotérica para aquelas pessoas que duvidam, que falam, não sei o quê, mas eu estava lá, eu vi, estava lá e acabou. É isso aí. Ele fez essa reunião, nós não entendemos muito bem, eu não sabia, eu e a maioria, não sabia de nada sobre, olha, que ele estava chegando a hora dele, coisa assim, né? Porque não apresentava essa... Ele sempre foi magrinho, tal, sempre foi, né? Tanto é que, se me engano, ele veio a falecer de infarto, né? Se não me engano. Sim, sim. Bom, foi esses contatos com o Pai Mata. Além desse contato, eu tive um contato lá em Itacuruçá, quando eu saí de um rito. Eu, mestre, Toninho, já falecido também, e Ézio. Nós fomos, eram pessoas que faziam parte da corrente mediúnica. Terminou um rito de atendimento nosso, o mestre falou: o que vocês acham da gente ir até Itacuruçá? Nossa, maravilha, tô nessa. Eu estava sempre, né? Tô nessa, vamos lá. E fomos até lá. Eu sei que foi uma madrugada e onde eu rezei muito, porque o mestre naquela época não tinha radar, então ele estava revezando, ele e o Toninho com o carro na época, era um Monza, mas eles fiaram o pé lá, pé embaixo e foram de Monza, de São Paulo para Itacuruçá. E quem conhece lá Itacuruçá, você quando chega lá na serra, tinha um local que eles paravam obrigatoriamente, que era o Bob's. Quando chegava no Bob's, a gente sabia que estava perto da gente entrar lá para a direita ou a esquerda, não me lembro agora, e descia para Itacuruçá, na serra. Eu não me lembro o nome da serra, se é Serra das Araras, eu não sei exatamente, Guilherme. Agora, se é Mantiqueira? Eu não sei dizer. Também não me recordo agora. Eu sei que lá paramos, comemos aquele sanduíche tradicional que o mestre gostava, que era o salada de atum, que ele gostava, tal, e descemos lá para a casa do Pai Mata. Quando lá chegando, nós chegamos bem cedo, né? Porque viajamos a noite toda. Estava ele já com se não me engano, a terceira esposa, que era Nenê, ela chamava ele de Nenê. Estava ele deitadinho, com ela na rede, fumando o cachimbinho dele lá. Na varanda da casa. Ali perto do terreiro. Aí nos recebeu com café, nos recebeu tão bem. Eu fui lá ver o terreiro, aquele terreirinho humilde, mas que falava muito a alma. Eu preciso tomar um pouco d'água. Para aqueles que falam assim, isso é saudosismo? Bom, eu estou contando minha vivência. Certo. Saudosismo é algo que a gente não tem mais ou ouviu falar e achou que foi bom. Eu não ouvi falar. Eu vivi isso. Eu vi isso. Eu participei disso. Para quem não sabe, como eu conheci o mestre em 79 e ele faleceu em 2018, certo? Sim, mestre Arapiaga. Sim. Mestre Arapiaga. São 40 anos. Eu tive um momento que eu estive distanciado do meu pai, que foi de 1990 a 1993, distanciado fisicamente, porque eu tive, devido ao colo, aquela época do colo, me encontrei desempregado e eu estava numa situação ruim em questões financeiras na época, devido a isso, e eu voltei a Ribeirão Preto para desenvolver um trabalho com um irmão lá que mora até hoje lá. E fiquei distanciado, mas não sem o contato.
tão verdade que ele me pediu para ter contato com pessoas que tinham saído de lá, daqui de São Paulo, e ter ido para Ribeirão Preto, morar em Ribeirão Preto, e essas pessoas eu acabei abrindo um terreirinho lá para atender o povo, ou seja, não ficou sem trabalho em nenhum momento, atendendo seus 7 ondas, com o Pai Moçambique, enfim. Mas, porque eu falei tudo das coisas do Pai Mata, e quando chegou o desencarne dele em 88, no dia 17/4/88, é uma data que a gente lembra com chateação, mas, ao mesmo tempo, para mim, lembro, porque o dia 17/4/1983 foi quando eu recebi a minha cruz iniciática, onde o mestre me fez iniciado dele. E tem toda uma história, está aí quem quiser ver, basta entrar no site, que vai ter oportunidade de ver a história do momento, como aconteceu, enfim. Coincidentemente, então, 5 anos antes, na mesma data do desencarne, o senhor era consagrado como mestre Arapiaga. Por que foi essa data? Porque o mestre, quando falou para mim que ele ia fazer isso, eu tinha que fazer na data específica do meu signo, que é Áries. Eu não podia fugir a essa data. Tanto é que eu até errei inicialmente no meu texto. Eu errei lá 23, não era 23, é 17, porque eu tinha que fazer na data de Ogum. Era a data limite, praticamente. 17 até o dia 20 lá era a data limite. E ele fez naquela data onde eu recebi a cruz, recebi algumas coisas que vêm junto com alguns traçados de preto velho, de caboclos, enfim, algumas coisas, algumas orientações específicas que o mestre dava ao iniciado, aquela época. No momento da consagração. Aquela época. Bom. E era a data limite só para que as pessoas possam, né, acompanhar, porque logo na sequência, né, muda a vibratória, muda o signo, né? De Áries, sai Áries e entra Touro, né? E o senhor é de Ogum, o senhor é ariano. Isso. Eu tinha que fazer naquela data. Bom, mas isso aí, todos entendidos, eu estou chegando naquele momento, eu estou falando de momentos que eu falo da Umbanda esotérica. Sim. Quando eu entrei em 1979, era Umbanda esotérica. E continuou sendo Umbanda esotérica até os dias de hoje. Certo? Era o que era praticado, né? Que era vivenciado. Que era vivenciado por nós. Quem trouxe a Umbanda esotérica? O mestre Yapacani, o Pai Mata. Ele fez o filho dele, o mestre Arapiaga, iniciado nessas coisas. E o mestre fez iniciado outras pessoas. Sim. Nessas lides. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa. Na verdade, eu gostaria de esclarecer uma diferença, porque alguns amigos me perguntaram qual é a diferença da Umbanda esotérica e iniciática. Queria aproveitar que o senhor esclarecesse essa questão, né? Que algumas pessoas acham que são a mesma coisa, né? Não. A Umbanda esotérica é a Umbanda iniciática. Tem gente que emprega os termos como se sinônimos fossem, né? Não, apesar de ser dentro da Umbanda esotérica existir a iniciação, a diferença foi o seguinte, e isso fala, mas o mestre, para contar uma coisa, ele tem que fazer uma volta, não sei o quê, talvez seja preto velho, que muitas vezes está junto conosco, mas não é essa a questão. Eu sempre tinha pessoas que falavam que eu tinha uma como é que falava?
uma demora para falar, isso, aquilo, mas eu gosto de contar para que a pessoa se sinta naquele momento. Essa contextualização é importante. Isso. O velho Mata, para aqueles que não sabem, em um determinado momento, ele tinha um terreiro no Rio de Janeiro. Não era o terreiro em Itacuruçá. Esse terreiro ficava na Pavuna. É o primeiro terreiro dele. E tinham muitos filhos. E em um determinado instante, para ser bem ligeiro com essas coisas, em determinado instante ele pega e diz que ele dispensa todo mundo. Ou seja, aquilo, né? Ele dispensa todo mundo, dizendo que, devido às ordenações que ele está tendo, ele teria que montar outras coisas. E ele estava dispensando todos os filhos e eles encontrassem as suas coisas, porque ele teria que enfrentar muitas coisas, muitas barreiras, e ele teria que se recolher a um determinado local, e assim ele foi para Itacuruçá. E lá ele recebeu as coisas da Umbanda esotérica, vamos dizer assim. Isso é importante falar, né? Que na história do Mestre Apacani, então, houve dois momentos bem distintos. Né? O momento anterior a Itacuruçá, em que uma outra forma de Umbanda era vivenciada, era experimentada, né? Mais próxima aos chamados aspectos populares, externos da Umbanda. E um segundo momento, já sob o direcionamento do mestre, do Pai Guiné da Angola, o mestre Oxanã, em que ele coloca todos os seus antigos filhos de santé à vontade, porque muitas pessoas naquele momento sentiram dificuldade extrema em vivenciar a Umbanda daquela nova forma que estava sendo direcionada pelo mestre Oxanã, pelo Pai Guiné da Angola. Então ele coloca todos os filhos dele muito à vontade, para caso não quisessem participar dessa nova forma de vivenciar a Umbanda, né, a Umbanda esotérica, que ficasse à vontade. Então são pouquíssimos os filhos que acompanham ele da Pavuna até Itacuruçá. Perfeitamente. E foi isso, papai? Guilherme, perfeitamente. E assim ele o fez. Do surgimento da obra lá, da Umbanda de Todos Nós, em 56, ele enfrentou uma série de lutas, porque ele foi contrário a uma série de coisas. E, naquele tempo, as coisas não eram bem aceitas, né? Algumas mudanças, e ele bateu de frente com alguns mantenedores daquelas pessoas que eram massa de manobra, muitas vezes. E isso dificultou a caminhada, mas não vou entrar nesse aspecto aqui, porque é uma outra história e é um outro assunto, senão nós vamos alongar mais ainda, né? Certo. Eu quero falar alguma coisa sobre a Umbanda esotérica, e para aqueles que se perguntam por que Umbanda esotérica? Bom, o nome já diz, esotérica com S significa algo que é fechado, certo? Enquanto que, se fosse uma exotérica, né, seria algo externo. E o que diferenciava a Umbanda de até então com essa Umbanda esotérica? Existia a Umbanda que reunia uma série de crendices, uma série de conhecimentos, uma mistura até então, que muitos antropólogos aqui poderiam falar com propriedade, etc, 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 mas não é o momento. Diferenciava porque existia um aspecto iniciático, possuía graus essa iniciação, possuíam postulados, né? Isso não quer dizer que
ia existir uma Bíblia da Umbanda, como alguns tentaram há muito tempo atrás, e hoje eu vejo, continuo tentando fazer isso. A Umbanda não tem Bíblia. A Umbanda é um ensinamento iniciático, oral. O mestre passa para o seu discípulo uma série de coisas. A ênfase na tradição oral, não na tradição escrita. Porque vai carrear através dele, vai carregar todo um vivencial, não só de agora, mas de outras vidas também. E as palavras que ele vai falar para o seu discípulo ou discípula vão embebidas dessa experiência, dessa situação que ele alcançou. Bom, mas a Umbanda esotérica preconizava caboclo, preto velho, criança e Exu. Sempre foi assim. Eu preciso tomar um pouco d'água. Essas é o chamado triângulo místico das formas de apresentação na Umbanda esotérica, né? Perfeito, a entidade se apresentava dessas formas. Perfeitamente. Enquanto na Umbanda popular se via outras formas de apresentação, né? Marinheiros, baianos, boiadeiros. Marinheiros, baianos, boiadeiros, ciganos. Sim. E não, eu não sou contra nenhum deles, não sou contra nada disso. Cada um faz aquilo que sente o coração, né? Exatamente. Seu coração pede. Sim. E essas entidades atendem determinadas coisas. Eu não vou entrar aqui porque não é o motivo dessa conversa que nós temos. Mas no futuro a gente pode adentrar. E o Pai Mata tinha esse aspecto iniciático. A graduação dos seus esse aspecto iniciado ia de 1 a 7. 7 graus. Exatamente. E sendo que no 7º grau existia primeiro, segundo, terceiro ciclo, né? Obviamente, se existia primeiro, segundo, terceiro ciclo, a pessoa acabou por ali, a pessoa, obviamente, só depois do desencarne, né? E uma nova etapa da vida, enfim. Fazia o quê? Através dos conhecimentos, dos saberes, do entendimento dos saberes, dos 4 pilares do conhecimento humano, a religião, a ciência, a filosofia e a arte, conseguia essa pessoa adentrar campos que ela podia movimentar determinadas coisas ou se colocar em determinada situação. A Umbanda esotérica tem profundidade, tem. Mas o que diferencia uma coisa da outra? A Umbanda esotérica da Umbanda iniciática. Exatamente. Aí também eu tenho que contar a vivência, o momento específico. No caminhar dessas coisas da Umbanda esotérica, o mestre Arapiaga foi nos mostrando uma série de ritos. Olha, agora nós vamos fazer alguns ritos que estão relacionados com o povo negro. Então, ele nos mostrou uma série de coisas do axé, enfim, uma série de coisas, naquela época. E depois, ele falou que viria uma corrente vermelha, corrente dos vermelhos, ou seja, dos índios, e que viriam com esses conhecimentos. A gente não tinha a mínima ideia do que seria, e acredito que até ele não tinha ideia da amplitude de tudo isso. Uhum. Até que um determinado dia, baixou um caboclo, e esse caboclo veio falando, ele veio falando que no tempo dele, que ele vivia na Terra, eles conseguiam conversar com a água, com as pedras, com os vegetais,
os animais, e existia uma interação entre todo esse processo. E esse caboclo, no primeiro momento, ele deu o nome de Itinguçu e traçou um sinal que mostrava um sinal mnemônico, onomatopaico, ideográfico. Seu ponto riscado. Os sinais de Pemba, eles perfazem essas condições. Sim. Né? Mnemônico de memória, onomatopaico do som de algo da natureza, e ideográfico porque é a grafia da ideia que aquela entidade trouxe àquele momento. Só que aquela entidade trouxe aquele sinal, e aquilo me causou profunda... Não é uma curiosidade, essa curiosidade imbecil, muitas vezes, né? Porque a gente falava de iniciação, você tinha que ir atrás das coisas, você precisava ser inteirado de uma série de coisas. E eu olhando aquilo, eu gravei o sinal na cabeça. Você memorizou o sinal? Eu memorizei o sinal. Que a entidade traçou. Que ela traçou. E guardei aquilo para mim, e guardei aquilo que ela falou, porque quem escreveu, quem foi copiando o que ela escreveu, olha, eu fiz isso, bibibi, foi falando, e falava alguns nomes indígenas, eu copiei. E aquilo me marcou. Por algum motivo, eu não entendia por quê. Num segundo momento, aquele caboclo voltou, trouxe um outro sinal, falou que a partir de agora, ele traçou o sinal, pegou 3 ponteiros e jogou os 3 ponteiros numa tábua, como o mestre escreve nos seus livros, e eu também coloquei no meu mestrado, eu fiz na PUC, dos sinais sagrados da Umbanda, e ele falou que estava trazendo a doutrina do tríplice caminho. Todo mundo, obviamente, um olhou para o outro. Alguém entendia alguma coisa? Nada. Doutrina do tríplice caminho. O que é isso, né? Do que ele está falando? Depois fica fácil. Não, é caboclo, preto, velho e criança. Mas não é isso. Né? Naquele exato momento, ele estava trazendo conceitos. Ele ia trazer conceitos que iam abalizar todas as questões iniciáticas, porque ele mudou posturas, ele nos ensinou posturas, ele nos ensinou palavras sagradas, que nós chamamos, que o hindu chama de mantra, mas nós não podemos reinventar a roda, né? Temos que... E ele veio naquele exato momento, não mais como Itinguçu, ele veio como Caboclo Sete Espadas, porque ele ia precisar de 7 espadas para poder implantar aquelas coisas ali. E só para que não fuja a memória, Itinguçu, para os que não sabem, é um termo que fala assim, para o vermelho, Itim significa branco. O Açu é grande. Grande e branco? Na verdade, ele tinha, esse caboclo, uma ligação e veio trazer coisas do caboclo Urubatão da Guia, que é de Oxalá, que é o grande senhor do branco. Né? São as hostes crísticas. E não só disso, mas as coisas em suma, as coisas que vai para o santo, tudo está imbricado. Tudo está imbricado. Bom, para não me demorar,
esse caboclo jogou essas coisas e falou que mudou o posicionamento dos médiuns no atendimento e na mediúnica. Ele implantou uma série de rituais, desde do Amaci, especificamente, onde esse caboclo veio trazer pontos cantados, porque quando ele fez o Amaci, ele pegava, por exemplo, todos de Ogum, todos filhos de Ogum. E a gente tinha oportunidade de montar aqueles Amacis. Quem montava isso? Eu, Marcelo, a minha ex-esposa, Sandra, uma outra irmã de santo, que era Oricianã, eu não me lembro o nome iniciado, desculpe, minha querida, mas é a Célia Garbim. Nós íamos, junto com o mestre, da sexta e sábado, preparar tanto aquelas ervas, como no sábado preparar no congá as peças que deveriam constar lá, que eram círculos, e se era Ogum, para cada vibratória de Ogum, né? Se eu tenho lá Ogum que cruza com Oxalá, Ogum que cruza com Iemanjá, Ogum que cruza com Oxóssi, Ogum que cruza com Iorimá, que é preto velho, Ogum que cruza com criança. Todos os entrecruzamentos vibratórios. Exatamente. E o Ogum, que é Ogum, que não cruza com nenhum deles. Todos existiam traçados. E para cada um deles existiam pontos. Ou eram pontos cantados, que a gente conhecia, e quando não conhecia, o Caboclo Sete Espadas dava o ponto. Então, nós preparávamos isso no sábado, e no final do rito ficavam nós lá no fundo do congá, lá na Cheia do Massude, a antiga Travessa Magalhães, ficava olhando aquilo, e no domingo cedo, porque o caboclo fazia aquilo no domingo de manhã, 8h30 da manhã, ele queria estar incorporado. Então, eu passava na casa do mestre, que naquela época era casado com a Terezinha, aquela que eu falei, passava, pegava ele e ia lá para o terreiro. E lá foram feitos amacis, e cada médium tinha que passar por 7 amacis obrigatoriamente. 7 domingos obrigatoriamente. Então, você imagina quantos domingos nós fizemos. Para aquele grupo. Porque o grupo, né? já era grande já. E era feito por vibratória, você imagina. Se era só Ogum, agora é só Ogum, agora é só Oxalá, agora é só... Certo? Então, você tem uma ideia do número, eu acho que o que eu já tomei de banho de erva na cabeça, né? E... para ter uma ideia, né? Mas isso aí me trouxe uma força, me trouxe uma melhoria no meu mediunismo, uma melhoria nas minhas coisas da saúde, enfim. Que só aqueles que passam saberão dizer, ou sabem dizer. Bom, eu estava falando da Umbanda iniciática. Sim. E a diferença entre uma e outra está exatamente nesse momento. Se o velho mata, no momento, lá na Pavuna, rompeu com algumas coisas e foi montar as suas coisas da Umbanda esotérica, o mestre não rompeu nada, mas ele veio trazer a Umbanda iniciática através das coisas do Tríplice Caminho. E essas coisas do Tríplice Caminho
Ah, é caboclo, preto velho e criança? É também. Mas é, principalmente, a doutrina do verbo, através das crianças, a doutrina do verbo, a doutrina do amor, né? Veio através dos caboclos a doutrina do movimento. E veio através de Preto Velho, que é o senhor da sabedoria, a doutrina da mente, das coisas mentais, que estão ligadas à paz, que estão ligadas à sabedoria. Sabedoria, movimento E o amor. e amor. Os três aspectos que até então o pai mata ou o vô mata não falava especificamente disso. Então, esse caboclo, através das obras, tanto é que as obras do mestre começaram a surgir a partir de 89. E qual foi a primeira obra dele? A Protossíntese Cósmica, 89. E ditada por quem? Pelo Caboclo das Sete Espadas. Caboclo esse que revelou o seu nome, lá do mundo espiritual, e se chamava Orishivara. 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 E para aqueles que gostam do hinduísmo, vão encontrar que tem significado no hinduísmo, tem significado na coroa da palavra, das coisas arqueométricas, tem significado em outras vertentes. Né? Mas eu posso falar assim, superficialmente, que ele era o Senhor que veio trazer o alento, porque Svara significa alento, aquilo que é perpétuo, aquilo que sempre existiu e sempre existirá. Ponto. Isso é a primeira coisa. E se aqueles que não souberam, não sabiam dessas coisas, eu estou tendo a oportunidade de falar isso. E hoje, quando eu falo de Umbanda iniciática, eu falo porque eu vivenciei essas coisas com o Caboclo das Sete Espadas. E ele tinha uma relação, óbvia, todo caboclo tem as suas... Todos os caboclos estão interligados, eu sei disso. Mas especificamente com as coisas do Senhor Sete Ondas, o Caboclo Sete Espadas fez uma série de coisas. E na época, quando não existia esse monte de gente, existia um grupo menor, eu era responsável em levar pessoas, e pode dizer, a Célia pode dizer isso, a Célia e outras pessoas, o mestre me incumbia de... o médium precisava fazer trabalhos na mata, trabalhos na cachoeira, trabalhos na encruzilhada, enfim. Eu ia fazer essas coisas porque tinha essas ligações. E dentro desses aspectos, quando foi chegando, agora dando um certo pulo, se você quiser entrar em alguma coisa, você me lembre, viu, Guilherme? Não, eu queria só aproveitar para poder esclarecer para as pessoas que não conhecem o senhor e seu atendimento, que quando você se referiu ao Caboclo Sete Ondas, né, o Caboclo Ogum Sete Ondas, é a entidade que assiste o senhor, com o qual o senhor trabalha já há 4 décadas aproximadamente. Né? Por isso que o senhor falou que essa entidade, que é da mesma faixa vibratória do Caboclo Sete Espadas, né, são todos de Ogum, eles possuem uma ligação que vai para muito além da questão de serem da mesma linha espiritual, né, da mesma faixa vibratória. Então, até mesmo karmicamente, né, eles têm essa ligação. Mas, pois não, meu pai. Tá. Dentro dessas coisas que foram, ou seja, então, deixar claro que Umbanda Iniciática, só existiu o nome Umbanda Iniciática
com o surgimento desse momento de 1986, que, quando o caboclo veio, jogou na tábua lá aquelas coisas e começou a passar uma série de ensinamentos. Sim. Hoje eu vejo falar, olha, tem uma banda tântrica, né? Cada um fala uma coisa, um banda ufológica, um banda não sei o quê. Eu não quero discutir esse aspecto. Eu quero dizer que a Umbanda iniciática, se ela falava das coisas do amor, as coisas do som, através de criança, especificamente, e falava das coisas de caboclo, que era o senhor do movimento, e ele falava de preto velho, que era o senhor da luz, por isso que eu falei da mente, da sabedoria, o senhor da luz. Luz, som e movimento. O mestre escreveu isso exaustivamente sobre essas coisas. Luz, som e movimento, os 3 primeiros instantes. Olha que interessante, os 3 primeiros instantes. E quem veio trazer isso? O Senhor do Alento. Se ninguém percebeu isso, o Senhor do Alento, Orixvara, o Senhor do Alento, ou o Senhor que reina no alento. Então, se foi esse o primeiro instante do universo, se for assim comprovadamente, porque todo mundo, mas tem várias teorias, sempre tem os, né, que vão falar isso. Não importa. Naquele primeiro instante, ele veio trazer essas coisas. E por que ele veio trazer? Por que ele veio trazer posturas, sons, meditação? Ele veio trazer no sentido do quê? Porque ao fazermos tudo aquilo, aquilo nos remete a uma interiorização, a uma volta ao início. Qual foi o início? Se eu falei luz, som e movimento. O Big Bang, o início está ali, não foi ali. Ele é o Senhor do Alento? É. Então ele, através daquilo, desculpe se eu estou ficando rouco, mas eu não tenho o costume de falar tanto. Quem me conhece, só quando for coisa da banda, né? Quando não é coisas da banda, eu não falo nada. Fico quieto ouvindo os outros. Então, ele veio trazer essas coisas e nos ensinou, com determinados rituais, como fazer aquilo. Até a questão alimentar, ele veio nos demonstrar. Eu sei que pode ter pessoas que podem querer chamar para si, não, isso é meu, isso é seu. Eu vou dizer o seguinte, tudo isso eu estou fazendo não para confrontar ninguém. E isso eu já escrevi um texto a respeito. Eu não estou para confrontar ninguém. Eu estou cumprindo com aquilo que me foi pedido. Eu estou cumprindo com aquilo que meu karma está pedindo, com o que a minha história iniciática está pedindo, o que o meu mestre, que já desencarnou, pediu a mim. Que assim eu fizesse. E meus mestres astrais pediram também. Então, eu não confronto ninguém. Eu estou com isso fazendo com que esse alento possa ser reconhecido. Essas coisas possam ser reconhecidas. Reconhecidas como uma forma de... Reconhecidas dando fama a alguns e outros? Não.
elas possam ser reconhecidas como algo que vai remeter as pessoas a uma melhoria de percepção, de consciência, a uma melhoria de relacionamento com o outro, a uma melhoria, enfim. A melhoria geral, né, meu pai? Uma melhoria geral que vai fazer com que exista a melhoria depois planetária, as melhorias do mundo. Claro. Toda a paz externa se conquista primeiro com a paz interna. Isso, tomar um pouco d'água. Eu não sei quanto tempo eu já falei, não sei se nós já estamos há mais de 1 hora já na nossa live, né, conversando. Eu acho que já tomei até mais. O pessoal está cansado, né? O pessoal está cansado. Eu estou vendo que até o senhor também, a voz do senhor, tá depois de 1 hora falando, né, ininterruptamente, tem um desgaste natural. Eu queria, mestre, agradecer demais essa oportunidade. Deixa eu lembrar uma coisa. Pois não, mestre. Sim. Eu, quando começo a falar, eu não falo quase, mas quando começo a falar, eu quero lembrar a todos o seguinte. Depois que eu montei o terreiro aqui em São Paulo, vim num preparatório, enfim, veio chegando pessoas, enfim. E esse ano eu quero iniciar cursos que o Guilherme vai... Isso que eu quero, antes que você desligue aí. Eu, em conjunto com os meus filhos, o Guilherme, o Itaucan, vocês podem não saber, aqueles que estão me ouvindo podem não saber quem são, mas eles sabem para quem eu estou falando. Itaucan, Iabatissara, Iabataiara, Itamarã, o Aratanã, isso eu estou falando só dos homens ainda, né? Porque aí tem as mulheres, tem outras pessoas que ainda não chegaram o nome iniciático. Eles vão me ajudar a fazer vários cursos, desde cursos de ervas, curso da Umbanda iniciática, curso sobre as coisas do Exu, curso sobre conhecimentos que a Umbanda esotérica possibilitou e possibilita, e que nós também utilizamos na Umbanda iniciática, obviamente, que aqui não está havendo nenhuma cisão entre uma coisa e outra. Isso, na verdade, é tudo uma continuidade. Certo, Guilherme? Isso é importante destacar. Isso é importante destacar. Registrado, né? Ficar registrado. Então, é isso aí. Eu vou deixar o Cananti terminar aquilo que ele tem que falar, mas desde já eu agradeço aqueles que me ouviram, eu agradeço aos amigos, aos simpatizantes, aqueles que ainda não me conhecem, e nós vamos ter a oportunidade de fazer bastante coisas, oferecer bastante trabalho, e nós vamos agora, terminando a pandemia, retornar aos nossos ritos quinzenais, e a casa estará aberta para todos. Um saravá profundo, um aranauã, axé, e uma boa noite. E agora eu vou deixar o Cananti finalizar, dando o seu boa noite e falando aquilo que ele tem que falar. Muito obrigado e benção a todos. Benção, meu pai, nós que agradecemos essa oportunidade. Nós, mais jovens, ficamos sempre muito ansiosos, né, por saber como era o Mestre Apacani, como era a Umbanda vivenciada aquelas épocas, né, na década de 70 e 80, enfim, como é que nós chegamos até aqui, né, porque tudo teve início, tudo teve uma história, tudo é fruto de muito trabalho, né, e nós, de todas as religiões afro-brasileiras, temos especial respeito pela ancestralidade. Eu que sou filho do senhor, o senhor, filho do Mestre Arapiaga, filho do Mestre Apacani. Então existe uma linhagem, existe uma transmissão do conhecimento, existe um respeito, um apreço, uma valorização pela figura do mestre, da tradição oral. É isso que eu tenho aprendido com o senhor, e é disso, né, é exatamente disso
que nós estamos aqui a falar, que nós gostaríamos de poder compartilhar com todas as pessoas um pouco da vivência do senhor ao longo dessas 4 décadas, essa vivência iniciática, e nós pretendemos fazer, sim, aproveitar, inclusive, esse momento de pandemia em que nós não podemos nos reunir, nos aglomerar, vamos aproveitar as redes sociais, esses meios de comunicação que nós temos, não só o nosso canal no Facebook, mas também as demais redes sociais, em especial o YouTube, o Instagram, e até mesmo o Twitter recém-criado, para poder conversar com as pessoas, falar acerca dessa Umbanda esotérica, da Umbanda iniciática, de toda a vivência do senhor. Temos muita coisa para falar, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos, né? Queria agradecer mais uma vez o senhor, pedir, como sempre, as suas bênçãos, agradecer a todas as pessoas que participaram da nossa live, carinhosamente mandaram mensagem aqui no nosso chat, e dizer que fiquem atentos, que em breve nós estaremos divulgando as nossas redes sociais, por meio de banners, os nossos cursos, as nossas palestras, todas as nossas ações, a todos aqueles que carinhosamente nos acompanham. Tá certo? Muito obrigado, meu pai. Sua bênção. Benção a Até todos. mais. Benção.